Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de julho, do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Para o nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 25 de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 291 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Estamos aí em à tarde com a Torá. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, a chamada sexta-feira. Hoje nós estamos no sexto dia para o Shabat. E ao pôr do sol de hoje, vamos adentrar então no Shabat. Então nós estamos aí nos preparando desde já para o sagrado dia do Shabat, ok? E o acendimento das luzes de hoje, as luzes para o Shabat, serão às 17 horas e 10 minutos, para o acendimento das luzes do Shabat. Estamos na nossa paraxá semanal, Shelach, envie, ou Shelach Lecha, envie para ti mesmo ou por ti mesmo, que é a nossa paraxá semanal, que nós temos aí. Desde o princípio, vimos a questão dos 12 espias, a consequência do mau relatório dos 10 espias e, consequentemente, os 2 espias, Caleb e Yehoshua, defendendo a terra prometida e quase foram apedrejados, Então, a situação de Caleb e Yehoshua, Josué, mostra para nós que viver a verdade e defender a verdade, ela não é uma coisa fácil, É muito mais fácil estar lá, do outro lado. Estar lá, no sentido de a maioria está fazendo X, todo mundo está concordando com aquilo, beleza, então vamos para o lado de lá. É mais fácil, mas não significa que Deus está presente nessa história, não é verdade? Então, Caleb e Yehoshua vem mostrar para nós que para defender a verdade, viver a verdade e estarmos realmente dispostos a levar a verdade avante, em frente, nós precisamos lembrar que é um caminho não fácil, mas é um caminho glorioso. É um caminho que realmente não é para os fracos, é para os fortes, mas realmente é estar no caminho. Por quê? Porque Deus, Ele é o único Criador, Ele é o único Salvador, Ele é a única e a verdadeira verdade, e fora dele não há verdade. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus. Ele é o Criador absoluto de todas as coisas, não tem aí ninguém que possa se associar a Ele, ok? Então, por isso, os desafios são reais, mas nós estamos seguindo, de fato, o caminhar com Deus, o único, que é também o único soberano, o único todo-poderoso. Ou seja, então nós estamos em excelentes mãos, melhor, sem sombra de dúvidas, como diz o salmista, melhor é confiar em Deus do que nos príncipes, que significa os mais importantes dentro de uma sociedade. Então, é melhor confiar realmente em Deus do que nos poderosos do tempo presente, E nós temos aí na nossa sexta leitura de hoje, nós estamos no capítulo 15 de Números, e nós vamos do verso 17 até o verso 26, Nós temos aí do verso 17 até o verso 21, com referência à questão do Shabat, e também com referência à questão da Halá. Então nós vamos ver isto aqui e vamos ficar mais concentrados realmente nessa questão. Do verso 22 até o verso 26, que é a parte final da nossa aliá de hoje, nós temos aí a respeito da oferenda por idolatria comunal inadvertida, que vem aqui dentro de uma questão idólatra, e também nós vamos ficar em cima da questão principal, Halá, Shabat,
E o porquê que realmente a questão idólatra vem logo na sequência exatamente de Shabat, e principalmente sobre Halá, né? Então, nós vamos ver qual é o foco que nós temos nisso daqui, ok? Sem delongas, vamos para o nosso Shabbat Shalom, para as seguintes pessoas, bem como os seus familiares e as suas comunidades. Então, o nosso Shabbat Shalom vai para o Mateu Martini, né? O que está sempre ali no YouTube. A Janete Vargas, né? Também lá no YouTube. Josélio Tavares, da cidade de Silveiras, né? Interior de São Paulo. O Arnaldo Silva, de Piauí. O Lorival André, de Teotônio Vilela, Alagoas. O Marcelo Brizolari, da cidade de Américo Brasiliense, interior de São Paulo. O Domingos de Souza Lima, da cidade de Itacoatiara, Amazonas. O Júnior Silva, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, né? E agora aqui os nossos aniversariantes de hoje, né? Hoje nós temos 5 aniversariantes. Então, para os nossos aniversariantes, um Shabbat Shalom, né, somado com Mazal Tov, né, com muitas felicidades. Temos aí a Maria Madalena Azevedo, da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O João Zanin, né, o nosso querido aqui de Bauru, né, o João Zanin, também está fazendo aniversário no dia de hoje. O Il Verum, São Paulo, capital. O Moshe Nikolaevski, residente em Jerusalém, Israel, né? E a Sara Oliveira, da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro. Então, aos nossos amados aqui aniversariantes do dia de hoje, o nosso Mazal Tov, com as boas sortes de bênçãos da parte do Eterno, com proteção, com saúde, vigor, né, com sucesso, vitórias, né, e acima de tudo um Shabat muito gracioso, com muita luz divina, muita presença divina, para recarregar as baterias para a nova semana que teremos pela frente, né? Então, aos nossos aniversariantes, juntamente com os seus familiares, os seus queridos, as suas comunidades, né, um Mazal Tov, muitas felicidades, com as bênçãos divinas, Baruch Hashem, ok? Temos aí o Geraldo Amanso, né, de Bonito, Pernambuco, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande, São Paulo, a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, nossa região, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, que seja da vontade de Hashem, Inês Martins, que ele traga cura para a sua alergia e que dê uma cura completa aí para você, restabelecendo vigor e saúde. Baruch Hashem, né? Temos aí também a Maria Luísa de Palmas, Tocantins, Baruch Hashem, né? Então, estamos aí. A nossa sexta aliá, né, que é exatamente no capítulo 15 do livro de Números, a nossa paraxá semanal, que é a Shelach, capítulo 15, verso 17 a 16, a 26, melhor dizendo. Então nós temos aí, né, do verso 17 ao 21, a questão da Halá. Deus falou a Moshe, dizendo: fale aos filhos de Israel e lhes diga, imediatamente após entrarem na terra para a qual eu estou trazendo vocês, quando vocês comerem do pão da terra, vocês deixarão uma porção separada para Deus. Sempre que vocês amassarem um homer, né, Edna? Sempre que vocês amassarem um homer de massa ou mais antes de comê-lo, vocês deverão separar a primeira porção de sua massa, uma porção do tamanho de um filão, para Deus. Edna. Assim como a terumá da farinha sovada,
não tem o mínimo fixo da mesma forma, não há um mínimo fixo nesse caso, que vocês deverão separá-la. No entanto, vocês deverão dar a Deus o suficiente para ser considerado um presente. Você não precisa dar a massa inteira, mas apenas uma porção do princípio de sua massa. Façam isto em todas as suas gerações. Então aqui nós temos a questão da halá, que nós vamos focar mais dentro desse aspecto. Do versículo 22 ao 26, nós temos aí a questão da idolatria, né? Então fala, se vocês inadvertidamente cometerem o pecado de idolatria, que é equivalente a não observarem todos esses mandamentos, né? A negar a Deus, assim como vocês precisarão fazer uma oferenda, um touro jovem, né? Como oferenda de farinha e libação, prescritas, e um jovem bode, uma oferenda de pecado. Edna, atende a Dinai que ela está ligando aqui. Então nós temos aqui sobre a questão do perdão de pecados, nós temos aqui um touro jovem e um bode. Mais uma vez, só para abrir aquele famoso parênteses, né, de que não foi usado o cordeiro para tirar o pecado. Foi usado, mais uma vez, um touro jovem ou um bode como oferenda de pecados, né? Mais uma vez, nunca foi usado o cordeiro para tirar pecado. E todo aquele que se apresenta por aí como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então pode ter certeza, é um verdadeiro fake news, não tem fundamento bíblico, ok? Então vamos exatamente para as nossas questões de Shabat e Halá, né? Então algumas coisas que os nossos sábios, né, trazem no sentido para que nós possamos, né, estar refletindo um pouco melhor, né, sobre essa questão toda, né, Shabat, Halá, né? Então, primeiramente, nós temos aí diante de nós que o Shabat tem sua base no fato de o mundo conter aspectos que são mundanos e não sagrados, como vivemos realmente e temos visto essa realidade. Portanto, era necessário que o homem recebesse, o ser humano recebesse, alguma santificação para não ser superado indevidamente por esta escuridão espiritual. Aqui o que os nossos sábios querem dizer, principalmente, né, o Rabino Moshe Chaim Luzzatto, ele nos fala que se não houvesse Shabat, não somente o ser humano, mas todo o universo mergulharia num caos realmente de coisas mundanas, profanas, não sagradas. Ou seja, o ser humano, assim como os quatro reinos, mergulhariam num caos espiritual tão profundo que seria necessário voltar tudo ao zero absoluto, só Deus existindo, para poder fazer, como diz o outro, tudo novo, entendeu? Então, por isso, uma visão que nós precisamos ter sobre Shabat é algo santo, é luz da presença divina, é santidade da parte de Hashem, para que realmente o ser humano não mergulhe no caos total das trevas, da separação divina, ok? Então, segundo a sabedoria suprema, ou seja, o único soberano, Deus, né? Então, ele realmente viu o nível necessário, né? Uma dose, por assim dizer, o caos, as trevas, o mundo mundano e não sagrado, portanto profano. Então essa é a doença. O antídoto é de fato, segundo a sabedoria suprema, né? O antídoto é uma dose de santidade. Então Deus ele fez uma medida deste antídoto em que o ser humano não tivesse um choque tão violento de um mundo profano
e de repente uma santidade sem medidas, e então aí o ser humano em si, na realidade, não suportaria o antídoto. Então o efeito seria um efeito colateral que poderia levá-lo à morte. É a mesma coisa que Deus, os sábios falam aqui dentro de uma visão que nós entendemos, doença e o remédio para a doença. Se o remédio for muito forte, ele acaba matando o doente. É a mesma coisa no campo espiritual, né? Então, o remédio, na realidade, ele não pode ser uma dose tão forte que venha matar o próprio paciente. Então, é nesse sentido que aqui os sábios querem trazer para nós. Então, o Shabat, ele é a dose de santidade, é a dose de luz divina, é a dose da santidade que se manifesta, da presença divina no nosso planeta, no nosso universo, que é exatamente uma dose em que tanto o universo como o nosso planeta e todos os 4 reinos podem suportar e não serem eliminados, né? Virarem pó, por assim dizer. Então, a sabedoria suprema deu-nos o antídoto na dose correta e adequada. E nesse aspecto, então, ele nos deu realmente o antídoto, né? Que é exatamente que tem um peso tanto no sentido quantitativo como também qualitativo. Então, é a dose correta que ele nos deu, que é o Shabat. O conceito do tempo, né, que nos fala sobre o Shabat, ele é realmente o dia do descanso, né, o Shabbat Shalom, um dia de paz, né, exatamente dentro do tempo. Então, o Shabat, ele é o grande oásis no tempo em que nós estamos aí durante a existência da raça humana, os 6 milênios. Então, dentro desse aspecto aqui, o comentarista fala que foi disposto de tal modo que ele contivesse dias de mundanidade e dias de santidade. Os próprios dias sagrados foram estabelecidos em diversos níveis adequados. Então foram estabelecidos dias num ciclo que se repetisse constantemente, consistindo no número específico de dias. O número designado que o soberano escolheu foi o número 7, porque toda a existência, sem exceção, tudo que existe, foi de fato criado em 7 dias. Quando você ouve, lê e reflete sobre o que o pregador de Eclesiastes fala, em que debaixo do sol não existe nada novo, é uma realidade. Não existe nada novo, certo? Então, a essência de todas as coisas vieram à sua existência durante os 7 dias da criação, ok? Então, dentro dessa questão, Deus colocou um ciclo completo nesse sentido. E nesse ciclo completo, nós temos aí exatamente a base de tudo, para que seja o nosso norte, a nossa orientação. E qual é a base de tudo? Os 7 dias da criação. E nesse sentido, então, de fato, dentro desse sentido, há uma única fase desse ciclo. Então, esse ciclo ele se repete constantemente até o final dos 6 milênios. Ou seja, a semana ela só se completa no 7º dia. Então, a semana ela começa no primeiro dia da semana, a qual é conhecido como domingo. O segundo dia, segunda-feira. Terceiro dia, terça. Quarto dia, quarta-feira. Quinto dia, quinta-feira. Olha os nomes. Sexta-feira, sexto dia. E o 7º dia, o Shabat, né? Que é conhecido aí mundialmente como sábado, né? Então, o Shabat, que na realidade significa descanso, né? Então, é exatamente isso daí. Infelizmente, tem alguns calendários que estão invertendo, né?
colocando o primeiro dia da semana como o sábado e o sétimo dia da semana como o domingo. Podem ver aí, tem alguns folhetos, alguns calendários, né, que estão trazendo essa questãozinha aí. É para se ficar atento, viu? Que eles estão querendo mudar realmente os dias da criação. Então esteja atento sobre isso. Vários calendários estão trazendo o primeiro dia da semana o sábado e o sétimo dia da semana o domingo, para querer dizer que o domingo veio substituir o sétimo dia da semana. Mais uma tolice, mais uma ignorância, que não tem como dizer que domingo é o sétimo dia da semana e o sétimo dia da semana é o primeiro dia da semana. E aonde que vai parar a segunda, terça e companhia limitada? Então, por aí, cuidado, né? Que você não seja contado entre os tolos e os ignorantes por aceitar isso de uma forma tão passiva. Então, realmente a existência da humanidade, ela está dividida 6.000 anos, que corresponde aos 6 dias da semana, e o sétimo dia da semana, que corresponde ao sétimo milênio, que é exatamente 1.000 anos de descanso, que está conectado com o sétimo dia da semana, o dia que é o dia sagrado de Hashem. Não tem outro dia, certo? E esse sétimo milênio, o sétimo ano, o sétimo dia, ele está conectado com os dias de Mashiach, que ele estará reinando plenamente. E então, no sétimo milênio, descanso geral, né? Nos dias de Mashiach, nenhum tipo de mal existirá. Serão realmente convertidos em bem, ok? Então, no final desse ciclo, no final do sétimo milênio, então vai-se para o oitavo milênio. Então, quando se completar esse ciclo dos 7 dias da semana, nós entramos num novo ciclo. Quando se completar os 7 milênios da existência humana, então nós entraremos num novo ciclo, que é toda a existência será, de fato, renovada no novo sistema, que é o quê? Este mundo sendo transformado na moradia de Deus plenamente. O sétimo milênio é a preparação final, é a redenção final, para que plenamente o mundo, o nosso planeta, seja totalmente transformado na moradia de Deus. Então, o Gan Eden, o Jardim do Éden, ele se estenderá desde Jerusalém até os 4 ventos do planeta. Haverá apenas uma moradia de Deus, haverá apenas uma casa de Deus, haverá apenas um rebanho de Deus, haverá apenas uma fé, uma única fé. Plaquetas cai tudo por terra, entendeu? E então, dessa forma, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que já começou nos dias de Mashiach, sendo estendida para todas as nações, ela será perfeitamente, né, presente no oitavo milênio, a casa de Deus. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí que o fato de esse dia santificado ser o final e o selo de cada ciclo, retifica, corrige e eleva a totalidade do ciclo como um todo. Dessa maneira, todos os dias do homem tornam-se sagrados. Então, por isso que quando nós encerramos o Shabat na Havdalah, né, o que acontece? Nós falamos o quê? Estamos no primeiro dia para o Shabat, certo? E por que isso, para o Shabat? Porque nós vamos santificando cada um dos 6 dias exatamente com referência aos 6 dias da semana para o próximo 7º dia da semana. Então nós vamos dessa forma, primeiro dia da semana, primeiro dia para o Shabat, segundo dia para o Shabat, etc. e tal, 6º dia para o Shabat,
Hoje é o sagrado dia do Shabat. Então, nesse sentido é que os sábios falam, nós estamos de fato santificando, sem sombra de dúvidas, santificando todos os dias, ok? Então, nesse aspecto, de forma resumida, agora, nós temos aí, de fato, 4 razões para o Shabat. A primeira é casado com Israel, segundo, noiva de Deus, terceiro, nós nos tornamos a noiva, e o quarto, a rainha cabalística, que nós vamos ver aqui um pouco mais nos seus detalhes, né? Então, no século XVI, né, a canção de Shabat, Lecha Dodi Nikrat Kala, que é Vem a Minha Amada, né, é a recepção do Shabat, e dentro desse aspecto aí, essa foi a forma que foi instituída as boas-vindas ao Shabat, como noiva e rainha, ok? Então, esse conceito que está no Talmud, né, o Rabino Haniná, ele vestiria suas roupas especiais na véspera do Shabat, portanto, na parte da sexta-feira, a partir do meio-dia para a noite, né? Então, ele se vestia com as suas roupas especiais na véspera do Shabat e declarava, venha e sairemos para cumprimentar a rainha do Shabat. Outro sábio também, o Rabino Yanai, o Rabino Yanai, ele vestia sua roupa na véspera de Shabat, a partir da tarde do sexto dia da semana, sexta-feira. Então ele dizia, entre, ó noiva, entra, ó noiva. Então, o Shabat, né, ele é considerado como uma noiva, uma rainha, né? Então, nesse sentido aí. Casado com Israel, a primeira razão aí, segundo o Rabino Shemuel Eidels, né, conhecido como Maharsha, ele explica que isso se baseia no ensino midrástico de que quando Deus criou o mundo, o Shabat implorou a Deus dizendo, todo mundo tem companheiro nos dias da semana. Por exemplo, o domingo ele tem um par com a segunda-feira. A terça-feira faz par com a quarta, né? A quinta-feira faz par com a sexta, né? Então, o primeiro dia faz par com o segundo, o terceiro com o quarto, né? E o quinto com o sexto. E aí o Shabat, ele diz, e eu, de repente, fiquei sozinha, né? Então, todos têm o seu par, e eu acabei ficando aqui sozinha, né? Não tenho ninguém para se associar comigo. Então, Deus respondeu, segundo o Midrash, a comunidade de Israel será sua companheira, né? Anos depois, quando Israel estava no Sinai, Deus disse, lembre-se de que eu disse ao Shabat que a comunidade de Israel é a sua companheira. E esse é o significado do versículo, né, que nós temos aí, que diz, lembre-se do Shabat e o santifique, né, que está lá em Êxodo, Shemot, capítulo 20, onde tem os 10 ditos, os 10 mandamentos. Esse é o significado, então, deste versículo. Então, a palavra hebraica, mantenha o sagrado, também denota casamento. Assim, é como se Deus estivesse dizendo, lembre-se da minha promessa ao Shabat, ou seja, certifique-se de casar com ela, né? Então, certifique-se de casar com ela. É exatamente para que Shabat não ficasse o quê? Sozinha, entendeu? Então, é dentro desse sentido aí que traz para nós, né, a companheira, né, do Shabat, ok? Também explica que esse é um momento do casamento, é quando o sol se põe, no entardecer do sexto dia, sexta-feira,
visto que a nação judaica é considerada filhos da realeza, né? Que nos fala aí realmente o Talmud Bavá Metzia, 113b, né? Então, o Shabat é chamado de rainha, pois ela é a noiva de um rei. Então nós temos a primeira razão para o Shabat. A segunda é a noiva de Deus, né? O versículo de Bereshit, né, capítulo 2, verso 2, diz: E terminou Deus o sétimo dia a obra que fez, e cessou no sétimo dia toda a obra que fez. Segundo o Midrash, ele ressalta que esse versículo parece se contradizer. Deus terminou seu trabalho no sétimo dia, ou já estava em repouso, tendo terminado o seu trabalho antes do início do sétimo dia? O Midrash explica que o Shabat, o dia de descanso, foi a própria criação do sétimo dia. O Shabat, ele não apareceu assim, sem Deus. Então, por isso, o Midrash fala que o Shabat em si foi a própria criação de Deus. Então, é por isso que fala que o versículo diz que no sétimo dia ele terminou a sua obra. Então, nas palavras do Midrash, isso é comparável a um rei que preparou o ambiente de um casamento, mas estava faltando a noiva. Dessa mesma forma, faltava ao mundo a noiva, o Shabat. Então, uma explicação também para isso, o Midrash, né, é que o objetivo de celebrar o Shabat é sempre lembrar que Deus, o Rei, é o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Lembramos que Deus é o Criador através da celebração do próprio Shabat. A terceira razão para o Shabat é: nós nos tornamos a noiva. Então o rabino Yehudá Loew, conhecido como Maharal de Praga, explica que os 3 termos que são usados, que são Shabat, noiva e rainha, representam exatamente as 3 maneiras diferentes pelas quais honramos o Shabat. Primeiro, descansamos do trabalho. A palavra Shabat significa descanso. Então nós temos aí 100% o judeu, né? Ele descansa, não faz nenhuma obra servil, ok? Para os Benei Noah, essa ordenança ela não tem. Então nós não somos obrigados a guardar o Shabat. Mas nada impede que você possa, no Shabat, descansar, por assim dizer, se você tem a oportunidade de trabalhar os 6 dias da semana, ou de segunda a sexta-feira, e por causa do seu tipo de trabalho, sábado e domingo você não trabalha, então nada melhor do que você descansar dos trabalhos seculares, por assim dizer, porque você não vai fazer mesmo, e se dedicar mais realmente ao estudo da Torá, né? E também você poderá fazer as coisas naturais dentro da sua casa, da sua família e etc e tal. Então, a palavra Shabat significa descanso. A segunda questão, roupas especiais, né? Que está conectado com a questão noiva, né? A primeira, descanso do trabalho, o Shabat, está conectado à própria palavra. A segundo termo, né, que é noiva, as roupas especiais, como uma noiva se arruma para o casamento. Então, para irmos para o Shabat, então não é para você ir de qualquer jeito. Você precisa colocar a sua melhor roupa. Você precisa se vestir melhor, da melhor forma possível. Entendeu? Então não é ir para o Shabat de qualquer jeito, né? Então, esse é uma forma também de honrarmos o Shabat. E o terceiro termo, né, para honrarmos o Shabat, que está conectado com a rainha, a palavra rainha, com indulgência em delícias especiais e atividades prazerosas,
assim como a realiza, né? Então aqui significa exatamente as refeições do Shabat, né? As confraternizações que podem se fazer no Shabat, as 3 refeições do Shabat, o jantar na noite do Shabat, o almoço no dia do Shabat, e depois, antes do encerramento do Shabat, antes da Havdalah, você fazer uma outra refeição. São as 3 refeições do Shabat, né? Então, antes da Havdalah, você pode fazer o quê? Uma refeição no sentido de chá, coisas semelhantes, né? O chá da tarde, como alguns gostam de dizer, né? Por assim falar, né? Salgados, doces, bolachas, biscoitos, essas coisas todas. Você pode fazer uma refeição desse sentido, uma refeição especial do Shabat, a 3ª refeição do Shabat, ok? Então você pode fazer isso. E o 4º termo usado, né, nessa questão toda aqui, nós temos então a rainha cabalística. Então, segundo os cabalistas, né, só abrindo um parênteses, nós estamos falando aqui da Kabbalah, que leva-nos ao estudo da Torá. Não esses tipos de Kabbalah que andam fazendo por aí, que andam dizendo por aí, né, que querem ver o céu e a terra mudando de posição, né, que quer ver vaca voando, jacaré assobiando, por exemplo, né, que quer ver abacaxi plantando banana e banana plantando abacaxi, aquelas coisas, né? Nós estamos falando da Kabbalah que nos leva ao estudo da Torá, com mais profundidade, o estudo da Torá, com orientação rabínica, com mais responsabilidade e compromisso. Fecha o parênteses. Então, os cabalistas explicam que os 7 dias da semana correspondem aos 7 atributos de Deus. Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, harmonia, Netzach, perseverança, Hod, humildade, Yesod, fundação, e Malchut, né, que é realeza. Então, assim, o Shabat corresponde ao atributo final, realeza, por isso a rainha. Então, assim como usamos os 6 dias da semana para nos preparar para o Shabat, né, Malchut, que é realeza, recebe sua energia das 6 sefirot, das 6 emanações, dos 6 atributos anteriores, né, para estar com mais poder, mais concentração em Malchut, realeza. Pense na realeza por um momento. É verdade que eles são receptores, tendo recebido seu mandato de governar e sua riqueza de seus súditos. Mas eles também devem dar, liberando, guiando e inspirando a sua nação. O mesmo pode ser dito para o Shabat. Passamos 6 dias nos preparando para o Shabat. Mas ele nos dá qual é o troco que o Shabat nos dá, né? Por assim dizer, ou recompensa, melhor dizendo, né? Nos dá a vitalidade para sobreviver e prosperar durante os próximos 6 dias da próxima semana, né? Então, o atributo de Malchut, realeza, também é conhecido como Shekhinah, o aspecto feminino de Deus, que Shekhinah é uma palavra feminina, e ela está conectada com o aspecto feminino de Deus, o que pode explicar por que o Shabat é uma rainha e não um rei. Então, o Shabat, ele tem essa conexão com a Shekhinah, a rainha, ok? Então, os nossos sábios nos dizem que se todos mantivermos um único Shabat, mereceremos a redenção suprema, que era da redenção suprema, que é chamado de Shabat eterno, ou seja, os dias de Mashiach. E então, os sábios dizem que seja rapidamente para os nossos dias, agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Então, esses são 4, nós vimos aqui, sobre uma questão de 4 razões para o Shabat, ok? Depois você pega o vídeo
e faz uma recordação, ou vai reestudar a matéria, ok? Da aula aí. E temos outros vários fatores, né, que também os nossos sábios trazem para nós nessa conexão com a questão do Shabat, né? Então o Shabat, né, nós temos aí realmente a véspera do Shabat, que é chamado de Yom Shishi, que significa o sexto dia. Então nós estamos até o pôr do sol em Yom Shishi, que é o sexto dia, né? Então isto é Erev Shabat, ou seja, véspera do Shabat. A partir do pôr do sol, entramos no sagrado dia do Shabat. Nós temos aí outro aspecto importante, um fato importante, que está conectado sobre as mulheres acendem velas, né, as luzes de Shabat. Então as mulheres e as meninas judias e também as mulheres e as meninas Beninoar ou Batinoar, né, que estão já um bom tempo já fazendo essa mesma atividade, né, acendem velas de Shabat, né, em torno de 18 a 20 minutos antes do pôr do sol, né? Então, na sexta-feira à tarde e na véspera dos feriados judaicos, geralmente na sala de jantar, onde a refeição festiva na noite de sexta-feira, que é a noite de Shabat, né, vai acontecer nos próximos instantes. Então, as meninas e mulheres solteiras acendem uma vela e as mulheres casadas, né, acendem no mínimo 2 velas, né, ou 2 chamas, 2 luzes, né. Então, cada menina e cada mulher solteira, elas acendem uma vela ou uma chama para si mesma, ok? E a mulher casada, ela acende no mínimo 2 luzes de Shabat, ou 2 chamas de Shabat, por assim dizer, ok? Geralmente tem aquela questão de, dentro do cunho judaico, literalmente falando, que é o lembrar e guardar, né? Mas também tem um aspecto em que ela acende essas 2 luzes, no mínimo, que é exatamente para ela e para o marido dela, ok? Por isso que fala mulher casada, acende no mínimo 2, né? Então tem esse outro aspecto também. Então, para as Batinoa, né, para as mulheres do movimento Benei Noa, como não tem a ordenança do guardar o Shabat, então acendem normalmente sem as bênçãos, né, das luzes, né? Então acendem as luzes normalmente, né? Por isso que o calendário que nós temos, né, que a nossa sinagoga sede, Sinagoga Chabad do Brooklyn, né, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, traz para nós, dentro do calendário, nós temos aí o calendário gregoriano e o calendário judaico no mesmo calendário. Então, por exemplo, para hoje, as luzes para serem acesas será às 17 horas e 10 minutos. Então, marque aí, 17 horas e 10 minutos, né, de acordo com o horário, com o fuso horário com Brasília, 17 horas e 10 minutos. E aqueles estados que têm 1 hora a menos, né? Então vai acender às 18 horas e 10 minutos, tranquilamente. Um fator interessante aqui é que os homens podem acender as luzes do Shabat. Mas como? Por exemplo, o homem solteiro que mora sozinho, ele pode acender a sua luz de Shabat. Entendeu? O marido que a sua esposa está trabalhando e vai chegar depois do horário do acendimento das luzes de Shabat, então ele está em casa, ele pode acender as luzes de Shabat também, né? E se porventura as filhas estão em casa e a mamãe não chegou do serviço, né? Então as Batinoa, elas podem, né, acender também as luzes do Shabat para a mamãe, ok? Então tem estas questões também a serem observadas, ok? Então, segundo os nossos sábios, o Shabat, ele é super importante para a vida prática judaica,
como ela também super importante para a vida Benei Noach, ok? Então, por isso, numa linguagem comum, os nossos sábios falam que todo aquele que realmente observa, né, honra o Shabat, falando explicitamente para os Benei Noach, então também é chamado de Shomer Shabat, que significa observador do Shabat. Então, nós precisamos realmente termos essa característica, observadores do Shabat. E quando o judeu é chamado de Shomer Shabat, significa que ele é um judeu religioso, praticante. É o mesmo aspecto para o Benei Noach, né? Um Benei Noach religioso, praticante, certo? Outra coisa para conhecimento interessante é que o termo hebraico Shabat, ele foi de forma anglicizado, né, como sábado, né? Então, esse sábado que se fala por aí não é o Shabat. Ele está dentro do calendário gregoriano e dentro da forma anglicana aí, religiosa de outras religiões aí, por aí afora vai, né? Já vimos lá atrás, Shabat significa descanso, ponto, né? Mas temos aí, né, pronúncias tradicionais, como os Ashkenazi, né, que eles falam Shabbos, e os sefaraditas, né, eles usam o hebraico moderno e falam, né, o Shabat. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí, né, as várias saudações que podem ser feitas no Shabat. Então, normalmente conhecido é o famoso Shabbat Shalom, né, que significa um sábado de paz ou um descanso de paz, né? Então, os sefaraditas, do lado da sua descendência oriental, né, então eles preferem usar esse aspecto, Shabbat Shalom, né? A tradicional saudação Yiddish dos judeus askenazis é Gut Shabbos ou Gut Shabbos, né, que significa bom sábado, né? Então essa é a saudação usada no lugar, né, de olá, adeus, boa tarde, aquelas coisas todas, né? Então, quando usada na despedida, no entanto, ela é modificada para a Shabbos, né? Então, dentro do Shabat, na questão Yiddish, os Askenazis, eles usam o Gut Shabbos ou Gut Shabbos, que significa bom sábado ou bom descanso, ok? E quando então vai o encerramento, né, do Shabat, então, Shabbos, quer dizer, Deus, até o próximo Shabat, entendeu? É dentro desse sentido aí, tá bom? Então, né, você pode fazer uma saudação, Shabbat Shalom, você pode fazer uma saudação, né, de Shabbat Shalom do tipo sefarditas, né, que é a descendência oriental, ou então do Yiddish, dos Askenazi, né, Gut Shabbos ou Gut Shabbos, né, não tem problema algum nesse sentido aí também, ok? Só para confirmar aí o que nós vimos esses dias atrás, né? A entrega, né, a outorga da Torá dos 10 ditos foi exatamente no Monte Sinai, no dia de Shabat, ok? Então, o Shabat é para trazer para nós, segundo o profeta Ishayahu, né, Isaías, é para trazer para nós deleite, né? É alegria, é júbilo, né? Então, por isso que você pode observar aí que no Shabat, normalmente, né, não tem aquelas preces no sentido de socorro, pelo amor de Deus, me ajude, né? Tô com a corda no pescoço, etc e tal. Por quê? Porque o sagrado dia do Shabat, né, Deus, ele cuida de todos os aspectos, né, da nossa vida. E uma coisa assim, né, que precisa ser lembrado também no Shabat, e que é muito vivenciado no meio judaico em si, é exatamente a questão de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, onde nós temos aí a questão de Eshet Ha'il,
que é exatamente o quê? A mulher valorosa, né? Que realmente, né, temos aí esse aspecto aí, que a mulher, ela é a luz do lar, a luz da família, a luz da casa, né? E a mulher, ela geralmente está envolvida em todos os aspectos durante a semana, sempre na preparação para o próximo Shabat. Então, dentro desse aspecto aí, né, não se pode esquecer da mulher sábia, da mulher valorosa, que vale mais do que qualquer tesouro, né? Então, Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31, né? Eshet Ha'il, né? A mulher valorosa, sem sombra de dúvidas, né? E também nós temos aí dentro da tradição, que nos traz aí, que 2 anjos, né, acompanham o Shabat. Em cada lar, 2 anjos a mais se apresentam para estar dentro dos lares em que estão aí vivenciando o Shabat. Por isso temos a canção do Shalom Aleichem, né? Sejam bem-vindos, anjos do Senhor, ok? E nós temos aí, né, a questão do Kiddush, onde nós temos o vinho e o suco de uva, né, para fazer o Kiddush juntamente com os pães especiais de Shabat, né? Então, nós temos aí, né, popularmente ficou conhecido como os 2 pães, como 2 halot, né? Os 2 pães. Mas literalmente falando, e dentro da própria sabedoria judaica, né, halá é aquela pequena porção que é retirada da massa e ela é queimada. Antigamente, quando tinha o templo, né, a halá era exatamente quando os pães especiais de Shabat eram preparados. Então tirava dali, né, uma pequena porção, um pouco maior do que uma azeitona, em torno de 30 gramas, né, mais ou menos isso daí, ou semelhante, uma bolinha de ping-pong ou algo semelhante, né, o tamanho da massa, né, do bolinho de massa que é retirado, que gira em torno de 28 a 30 gramas, ok? Então, esta porção que é a halá. Os outros são os pães especiais de Shabat, entendeu? Então, a halá que era separada e entregue para os Kohanim era exatamente essa porção semelhante ao tamanho de uma bola de tênis, ping-pong, essas coisas aí, girando em torno de 28 a 30 gramas, ok? Então, nesse sentido, é isso que é halá. Os pães em si são os pães especiais de Shabat, tá bom? Mas ficou popularizado, né, as halot, os 2 pães do Shabat, né? Mas não podemos deixar de conhecer a realidade dos fatos. O que é halá, a pequena porção separada que era entregue aos sacerdotes, e como destruição do Beit HaMikdash, então, né, a orientação rabínica desde então é exatamente separar a halá, essa pequena porção, deixar com que ela queime completamente, né? Normalmente as pessoas usam o próprio forno que está assando os pães especiais de Shabat e deixa ali essa porção separada da assadeira onde estão os pães especiais de Shabat. Então põe lá no recipiente lá separado. Quando se tira os pães especiais de Shabat, então ele continua lá dentro até ele ficar torrado, ele tem que ser queimado, torrado mesmo, ok? Então, assim, esta halá, né, depois da destruição do Beit HaMikdash, então, como não tem o templo e nem os sacerdotes para fazer este presente de Deus, este que é o presente de Deus, entendeu? Que era dado aos Kohanim. Essa porção, essa halá, ok? Então, como não tem o Beit HaMikdash nem os sacerdotes, então a halá ela é inutilizada, por isso que ela é queimada e depois ela é desprezada, né? Você pode jogar para os passarinhos, alguma coisa. Ela já perdeu o seu valor espiritual, entendeu? Então não tem problema algum você jogar no lixo, macetar, jogar para os pássaros, porque ela foi inutilizada. Entendeu? Então, até o momento dela queimar, a sua santidade estava por ali. Depois que queimou, inutilizou, então não tem a santidade aí devida, ok? Então não tenha medo, né, de pegar a halá, queimar,
jogar para os... esmiuça, né? Joga lá para os passarinhos, joga no lixo, não precisa ficar com medo disso daí. Então, dessa forma aí, nós temos, né, a questão de halá e os pães especiais de Shabat, né? E os pães especiais de Shabat, depois da bênção, durante o Kiddush, né, a bênção do pão, então aí é compartilhado com os presentes, e os presentes eles pegam, né, a sua fatia de pão, e eles mergulham 3 vezes dentro do sal, né? Mergulha no sal e come aquela porção lá da sua porção do pão especial de Shabat, ok? O sal aí tem a conexão que o pacto, a aliança de Deus é eterna, tá bom? Então a importância da halá, para nós irmos para os nossos finalmente, né? Então a importância da halá. Segundo Bamidbar, Números capítulo 15, verso 20 e 21, nós temos aí o princípio da massa. Você deve separar como halá um presente de Deus. Você pega exatamente essa passagem e você vai ver ali, separando a halá como um presente de Deus, ok? Então a halá é essa pequena porção que é retirada. O demais vai se fazer os pães especiais de Shabat. Então a mitzvah de halá, né? Ela é separar uma porção de todo o grande pedaço de massa que assamos e dá-la como presente aos Kohanim, né? No caso, não temos hoje. Segundo Midrash, Vaikra Rabá 15, verso 6, afirma que, imediatamente após esse mandamento, vem um texto na Torá sobre alguém que adorava ídolos. Então, por isso, quando nós continuamos aqui no capítulo 15, verso 17 até o verso 21, nós estamos aí em conexão com Shabat e a halá. Já do verso 22 para frente, né, que é que faz parte da nossa aliada de hoje, do verso 22 até o verso 26, nós temos aí exatamente o pecado da idolatria, que vem falar sobre exatamente a questão do jovem touro e do bode para serem oferendas para perdão de pecados, ok? Então, nesse sentido aqui, o Midrash ele traz para nós que a aproximação dos dois assuntos, né, Shabat halá e a questão da idolatria, nos ensina que aquele que cumpre a mitzvah da halá, vejam a importância realmente de cada mulher fazer os seus pães especiais de Shabat, ok? E separar a halá, essa pequena porção. Vejam bem o porquê. A aproximação dos dois assuntos, segundo Midrash, aquele que cumpre a mitzvah de halá, da halá, é como se ele tivesse abolido a idolatria. Enquanto aquele que não cumpre a mitzvah da halá, é como se mantivesse a idolatria. Ou seja, aquela pessoa, aquela mulher, aquela casa, ela não fazendo, é como se ela estivesse ainda conectada com a idolatria. Então, no mundo judaico, literalmente falando, a aplicação é real. Para os Benei Noach, como estamos em fase de crescimento, aprendizado e obediência, então, né, é exatamente nesse aspecto. Estamos conhecendo, estamos aprendendo, e agora vai ser preciso que cada família, cada mulher, a mulher valorosa, a mulher sábia, tomando decisões, ok? Tomando decisões, certo? Para que fique constatado na prática que realmente banimos a idolatria. Pense nisso. Com esse simples ato de separar um pedaço de massa, como pode estar associado exatamente com o pecado grave da idolatria? Então os nossos sábios respondem. A resposta é que, no seu âmago, a idolatria,
não significa apenas adorar uma deidade além do único e verdadeiro Deus, mas também a crença enganosa de que qualquer poder, por exemplo, como a natureza, funciona independente de Deus. Ou seja, até a crença de que qualquer entidade existe independente de Deus é contrária à nossa crença, que não há nada além dele, como está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Nada há além dele. Então, aprimorando um pouco mais esse ensinamento aqui, né, que a crença enganosa de que qualquer poder, como a natureza, funciona independente de Deus. Então, a crença enganosa de qualquer poder. E aqui, né, os sábios, eles dão um exemplo como a natureza. Ou seja, o pão, o trigo, vem da terra, a natureza. Então a pessoa, ela valoriza a natureza, graças à natureza que me deu o trigo para fazer o pão. E ele perde aquela conexão com Deus, o único, onde diz Devarim 4:35, não há nada além dele. Ou seja, é ele que determina que a terra produza o seu fruto e alimente o ser humano, como todas as coisas da criação. Como em alguns salmos temos essa expressão aí também, ok? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui sobre questão de qualquer poder. A pessoa, ela se baseia no seu poder aquisitivo. É idolatria. A pessoa se baseia na sua posição social. Idolatria. A pessoa se posiciona, se firma na sua posição de poder que ocupa dentro de uma sociedade. Então ela se acha autossuficiente. É idolatria. Então, a prática da halá, ela vem trazer a humildade dentro da família e o reconhecimento. Nada há além de Deus. É Ele que nos dá tudo. Entendeu? Então, por isso, né, o Midrash, ele compara a observância da halá à abolição da idolatria. E a falha em não fazer a halá, em separar a halá, exatamente a sua conexão, em não fazer sua conexão com a idolatria. Eu confio no meu poder aquisitivo, social, econômico, patati, patatá e parapapá. Entendeu? Então, aquele negócio, você come dos pães especiais de Shabat, no Shabat? Eu não gosto não, não gosto não. Idolatria. Pensou nisso? Então comece a pensar e comece a mudar os seus conceitos. Feliz é o homem, o ser humano, cuja mente está firmada no eterno. Então, você pode dizer, eu não gosto, mas é da vontade de Deus que eu coma, então eu vou comer. Aí você anula a idolatria, porque você estará fazendo a vontade divina. Ok? Baruch Hashem. Então, vamos lá, né? O que mais que nós temos aqui? Desde o plantar a semente até assar a massa, o preparo do pão agrega um grande nível de envolvimento do talento humano. Numa escala mais ampla, a massa representa nossos esforços para prover as nossas necessidades através daquilo que parece, né, ser um processo natural e no qual são nossos retornos
e no qual nossos retornos parecem ser diretamente influenciados e controlados pelo nosso esforço. No entanto, quando a primeira coisa que fazemos com nossa massa é separar uma porção como um presente para Deus, estamos reconhecendo que todos os nossos esforços humanos nem sequer começaram a gerar a nossa renda. Ou seja, é Deus o provedor das nossas vidas. Ah, e um detalhe importante aqui. Não esqueça, separar a halá é um presente para Deus. Você gosta de receber presentes, né? Mas também é bom dar presentes para Deus. Deus nos dá muitos presentes. O presente que ele pede aqui é uma pequenina porção, tamanho de uma bola de ping-pong, uma bola de golfe, né? De uma massa que é chamada de halá, um presente para Deus. É difícil? Não. E por isso, em verdade, é a bênção de Deus que traz nosso sustento e sucesso. Qual foi um dos pontos mais negativos em que os 10 espias não frisaram sobre a terra prometida? Eles levaram uva, romã e figo e disseram: estes são os seus frutos. Mas eles não falaram das questões básicas para a sustentação do ser humano, entre elas o trigo, que faz o pão, cevada também. Entendeu? Então eles simplesmente aquilo que sustenta o ser humano com as suas proteínas, etc. e tal, eles omitiram aquilo. Então, por isso, quando nós fazemos e separamos a halá, essa pequena porção, nós estamos reconhecendo que é de Deus que vem o nosso sustento. Então, igualmente, a separação da halá, essa pequena porção de massa, demonstra a nossa crença de que como Deus traz o mundo inteiro à existência renovada a cada momento. A massa que damos a Deus é realmente dele, é o presente dele, pertence a ele na realidade. Então, por isso, amados, né, quando se faz a separação da halá, nós estamos aqui de fato tendo fé, confiança, como Deus traz o mundo inteiro à existência renovada. Ou seja, cada novo dia, Deus está trazendo à existência um novo mundo, uma renovação do nosso mundo, das nossas vidas e de tudo. Entendeu? Por isso, Devarim, capítulo 4, verso 35, diz: não há nada além dele. Certo? Então, portanto, separar halá, anunciando ao mundo que nem os poderes da natureza, nem os esforços do homem existem separados de Deus. Estamos refutando e abolindo desta forma toda enganosa teoria da idolatria. Vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós vamos continuar mais um pouco falando sobre a separação, sobre a halá, né? Amanhã nós vamos falar das medidas, né? O quanto que precisa ter realmente da farinha para poder separar a halá, ok? Então, Deus, ele mostra para nós que realmente o que ele pede de nós não são coisas impossíveis. Quando nós olhamos para aquilo que Deus pede de cada um de nós e nós achamos impossível, é porque nós estamos mais conectados com a idolatria do que com Deus. E aí fica essa história: não dá, não consigo, não é assim não.
Ah, mas está escrito, tá escrito, eu sei que está escrito, mas não é bem assim. Entendeu? Então, quando as pessoas estão mais conectadas com a idolatria, as coisas de Deus, uma pequena massa, torna-se uma coisa impossível. Um simples ato, uma simples decisão, uma simples atitude. Eu quero dar um presente para Deus. A decisão é sua. Então, por isso, né, pela graça e a misericórdia de Hashem, hoje, a partir das 20 horas, aqui, né, pelo nosso link aqui do Facebook, nós estaremos transmitindo ao vivo e a cores a partir de Bauru, ali no Jardim Silvestre 2, né, juntamente com o Emerson Felipe da Silva, né, que é o emissário local ali do bairro e também é o nosso vice-líder regional aqui de Bauru e região. Estaremos aí trazendo o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat. Então, por isso, esteja conosco lá pelas 20 horas. Se atrasar um pouquinho, não desista. Insista em permanecer ali conectado, né? Vamos fazer de tudo para estarmos começando às 20 horas, o mais tardar 20 horas e 5 minutos, tá bom? E convide outras pessoas para estar com você, ou compartilhe o link para que outros possam estar conectados conosco na recepção do Shabbat, né? E juntos crescendo cada vez mais em saber nada há além dele, do Eterno. Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades, com muita presença divina, com muito renovo da parte de Hashem para as suas vidas, renovando e restaurando todas as coisas, porque só Ele o pode fazer. Até amanhã. Shabbat Shalom.